Fala galera, estamos aí para mais um vídeo do Giro Santástico. Falar de Santos 3, Universidade Católica do Equador 2, de virada no segundo tempo. Esse jogo que começou muito ruim e o segundo tempo que melhorou bastante. E ao final vamos falar mais só sobre um pouquinho do último problema que o Santos teve com a UOL e novidades sobre essa questão. Mas falando especificamente do jogo, o primeiro tempo foi horrível. Fiz algumas anotações da partida, porque o primeiro tempo foi assim, terrível. O Santos muito espaçado, então você tinha aqui o ataque, aqui a defesa, o meio campo inexistente. E você percebia que o time do Equador tinha espaço para fazer o que ele queria. Tanto que tomamos um gol, né, numa falha da zaga, muito nítida, né? Michael marcando longe, o Bauerman sai da marcação dele para tentar cortar a bola, não corta a bola. E aí foi o gol. Segundo lance, aquela maldita bola que a gente está acostumado, onde a bola sobra na entrada da área, o rebote é do time adversário, ele chuta e faz um golaço. O Santos está ótimo em levar golaço assim. A única coisa que pode falar do primeiro tempo foi o gol, no bom cruzamento e a boa cabeçada do Johan. Foi só isso, não tem mais o que falar do primeiro tempo. Foi tão ruim que eu já estava pensando como que eu ia conseguir gravar um vídeo sem perder a linha na hora de falar sobre o Santos. No segundo tempo, aí veio a mudança, né? Começou, mas eu senti também que o time do Equador optou por recuar, quando eles tiram o centroavante e colocam um zagueiro. E aí o Santos começa a fazer algumas mexidas, né? Entra o Ângelo, entra o Léo Batistão, entra o Zanocelo já no intervalo, e começa a mudar a cara da partida do Santos. Nesse momento, aí a gente vê a mudança de fato na partida. O que a gente percebe? Maranhão e Rodrigo Fernandes não dá para jogar junto, não precisa jogar junto. Rodrigo Fernandes consegue fazer esse papel de marcador, não tem necessidade dos dois jogarem junto. O Maranhão, ele não consegue, ele erra passes pro lado, ele erra passes de 2, 3 metros, não tem condição, ele é reserva, não tem o que fazer. Agora que trouxe, encosta no banco. Outro ponto, 3 atacantes com o Goulart jogando como meia de ligação não funciona, deu para perceber que não, ele não tem intensidade, ele é um jogador como se fosse um segundo atacante, então não tem também condições de manter esse tipo de formação. Então quando ele começa a trocar, aí ele coloca Léo Batistão, aí ele coloca o próprio Zanocelo, você percebe que o time começa a ter mais intensidade e mais habilidade, que é com o Ângelo e o Lucas Barbosa, que entra quando já estava 2-2, né? Quando o Léo Batistão sofre um pênalti, ele mesmo bate e converte. Então você percebe que o time começa a ter criatividade e qualidade. Então o Bustos, ele precisa parar de tentar arrumar lugar para cada uma das novas contratações. Tem alguns bons e tem alguns que vieram... Bom, Maranhão não veio para não sei para quê, para a gente ficar reclamando dele em campo. Para a gente não ter paz. E aí pensando, até falando do Angulo, gostei da estreia do Angulo. Ele teve aquele gol do Bauerman que ele acabou tirando, mas no geral ele sai bem da área, encontra bons passes e a cabeçada dele foi excelente. E o melhor para mim do Santos na partida, mais pelo segundo tempo, foi o Lucas Pires. O Lucas Pires fez uma ótima partida no segundo tempo. Ele realmente fez ótimos cruzamentos e mudou a cara do Santos naquele segundo tempo. E assim, eu espero que a gente não tenha que mais ver Felipe Jonathan no time do Santos. Algumas pessoas ainda falam, Felipe Jonathan como segundo volante. Não precisa. O que precisa é não botar Rodrigo Fernandes junto com o Maranhão. E o Rodrigo Fernandes, ele faz uma partida boa no segundo tempo. O primeiro tempo vou esquecer, mas no segundo tempo você percebe uma partida melhor, você percebe maior domínio, maior cuidado ali da nossa região da defesa. Então tem solução, tem solução. Em algum momento eu fiquei até pensando, será que o problema é o Bustos? Ou o problema era o Carille? Era o Presuntinho, ou todos os técnicos que a gente tem tido, né? O Diniz, o Olan, que são vários técnicos que saíram nesses últimos anos. Então, assim, o time não é muito forte, o time do Santos é fraco. Só que há peças, não é pra gente fazer um campeonato brasileiro ruim, e é isso que me irritava. A gente vê times como o Mirassol mais organizado que o Santos, jogando melhor que o Santos, como até o Benfield na última partida da Sul-Americana. São times que são piores que o Santos. Se eu pegar 11 com 11, não vou querer trocar os 11 pelo do Santos contra os 11 deles. Como, por exemplo, do Ceará. Eu não vou querer trocar. Só que me irrita assim, o quanto o time está disposto em campo, os treinos, disposição tática.
Eu espero que tenham havido recados pro Bustos nesse jogo. Ele mexeu bem no time, o time muda quando ele mexe. Eu espero que ele tenha percebido isso para parar de insistir nesses jogadores que não dá mais para jogar no Santos, pelo menos não de titular. Eu até acho que o Maranhão pode entrar no segundo tempo para segurar placar. Mas ele precisa parar de insistir nesses erros, nesses jogadores que não têm condição de ser titular por 90 minutos. Então é isso, no mais, sobre o time, é isso. Eu vejo sim condições do Santos fazer um campeonato seguro, vejo condições do Santos ir longe na Sul-Americana. Eu até acho que se for pensar em algum título, é esse que é o possível, mas a gente está longe de poder pensar nisso. Mas se alguma coisa é possível, seria esse. Os outros, a gente, infelizmente, né, eu sou torcedor, mas sou realista. Não tem, o Santos não vai ganhar o Campeonato Brasileiro, não vai ganhar a Copa do Brasil. E alguns reclamam, né, de ter contratado o Angulo. Eu acho que foi uma boa contratação, eu acho que é um reforço. E talvez ele não vai ser titular, porque tem o Marcos Leonardo, e eu prefiro o Marcos Leonardo, mas a gente tem um ano que vai acabar em novembro o futebol, então o Santos precisa de elenco, tá? Mas, insisto novamente, Ricardo Goulart, jogando em campo, Maranhão não tem condições. O Santos precisa pensar em soluções. Talvez o Ricardo Goulart seja um jogador bom para entrar durante o jogo, ou vai ter que montar um esquema para ele jogar. Mas não dá. No futebol atual você se sente engolido. Primeiro tempo, para mim, quando o time do Equador começa a atacar, eu sinto que o Santos está engolido, super espaçado, sempre parece que eles têm mais jogador no ataque do que a gente na defesa. Então foi bem complicado. Então é isso que eu tiro da partida. Segundo tempo, primeiro tempo horrível, para esquecer. Segundo tempo melhorou muito, boas substituições do Bustos, e eu espero que isso tenha aberto a mente dele em relação ao que ele precisa fazer para o Santos jogar. E aí, trazendo novamente para encerrar esse assunto, porque eu não quero mais falar desse, não sei nem se posso chamar de jornalista, mas desse senhor que não merece nenhum respeito do Santos, que se chama Juca Kfouri. A UOL ficou com raiva porque o Santos hoje proibiu a entrada de todos os... não quis credenciar, na verdade, tá, os jornalistas da UOL que cobririam o Santos. Tá bom? Que são pessoas, bons jornalistas, eu sigo eles nas redes sociais, gosto deles, mas faz parte. Eu acho que a instituição UOL tem participação, porque quando o Juca Kfouri fala o que fala e eles não tomam atitude nenhuma, nem faz uma nota de retratação, eles aceitaram, eles nem tiveram mínima intenção de falar que não era a opinião deles, que era uma opinião exclusiva do Juca Kfouri. Então o Santos decidiu que não vai mais entrar credenciado. E aí a UOL acusou o Santos de censura. Veja bem, a UOL está acusando uma instituição privada de censura por ela não aceitar receber jornalistas como credenciamento, ou seja, entrar de graça e poder ficar no campo. Mas tantos jornalistas, tantas pessoas que cobrem o Santos, que fazem conteúdo do Santos, pagam ingresso e entram na arquibancada. Então, assim, eles não estavam proibidos de entrar dentro da Vila Belmiro. Eles podiam comprar ingressos, entrar e assistir da arquibancada como um torcedor comum. Então, assim, o UOL é uma instituição, uma péssima instituição. E eu acho que o Santos faz é correto. O presidente Andrés Rueda, ele tá com a torcida, ele falou e ele pagou o que ele falou, e foi maravilhosa a atitude. Eu senti muito satisfeito hoje. Alguns jornalistas, né, como o Pretzel, postaram com vergonha que o Santos está fazendo, o Arnaldo também, mas sinceramente não entendem nada, não viram nada, e ainda quiseram falar que a torcida do Santos era a torcida que ia ser prejudicada. Pois eu quero avisar para eles, o Santos não precisa da UOL, nós não estamos sendo prejudicados, nós temos ótimos setoristas de outras mídias tradicionais. Então, meus amigos, se vocês não querem fazer uma retratação com o Santos, com aquilo que foi uma tremenda falta de respeito, vocês não precisam estar dentro da Vila Belmiro, não precisam cobrir o nosso time. Isso não é censura, eles têm o direito de poder escrever o que eles quiserem, mesmo diz respeito a uma instituição. E o Santos, como uma instituição privada, tem o direito de não recebê-los. E isso é normal, faz parte do jogo. Se vocês querem ver como censura, eu acredito que vocês têm que rever um pouquinho melhor essa situação. E eu gostaria de ler um pouquinho só da resposta do presidente Andrés Rueda sobre essa acusação de censura. E ele fala assim, na nota oficial do Santos, dá para encontrar no site do Santos: existe uma distância quilométrica entre a crítica e o desrespeito gratuito.
A crítica e a divergência de ideias e de opiniões fazem parte do alicerce da democracia. O desrespeito é o gesto mais antidemocrático de todos. Então, UOL, Juca Kfouri, aprendam a respeitar uma instituição que vocês ganham dinheiro para poder falar deles. Como disse o narrador no jogo do Santos, respeitem o Santos com essa grande história que a gente tem. Não é para qualquer um ter Tri-Libertadores, Bimundial e ter o Rei, que foi revelado pelo nosso time e jogou só no nosso time. Então é isso, gente. Tamo junto, até o próximo vídeo. E aí, em tempo, voltando só para pedir, dá o seu like aí nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, tá? Faz um comentário, ajuda a gente aí que estamos fazendo uma mídia pro Santos, falando sem ser pessoas que não assistem, não acompanham e não sabem nada sobre o nosso time. E só gostaria de lembrar só mais uma coisa, ainda hoje a UOL, um jornalista, Rodolfo Rodrigues, postou que o Palmeiras atual é melhor do que o Santos do Pelé. Me desculpa, gente, mas é difícil gostar da UOL.